Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma noite na reunião de oração. Se achegue e vamos orar juntos. Vamos buscar o Senhor como igreja que somos. Eu aqui na minha casa com a minha família, você aí na tua casa com a tua família e todos nós juntos com o nosso coração voltado para Deus, porque Deus está presente aqui, está presente aí, em todo lugar onde o nome dele for invocado. Neste momento, eu quero convidar você a se apresentar a Deus, porque você sabia que a oração que você faz, ela pode muito em seus efeitos? Tiago, capítulo 5, o versículo 16, a última frase do versículo fala assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E o justo somos eu e você, e todo aquele que um dia foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, foi salvo, foi liberto do poder do pecado. Pois é, a oração que eu e você fazemos, a oração que todo aquele que está nesta condição faz, pode muito em sua eficácia. Mas talvez você pense, ora, nós somos pecadores, e como é que fica essa situação do pecado? Bom, em primeiro lugar, é muito importante que você reconheça que é pecador. Esse já é um passo que você precisava dar, esse reconhecimento, e isso você já tem. É o Espírito Santo de Deus que toca no teu coração e que faz com que você reconheça isso. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, o autor nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, ou então estamos dizendo que Deus é mentiroso. Mas aí a verdade não está em nós. Mas aqui diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não fique angustiado, não fique temeroso e nem recue. Pode confiar que se você está com o seu coração diante de Deus, em sinceridade, e confessa a Ele aquilo que você tenha feito de errado, o pecado que você tenha cometido, esse pecado é lavado, o seu coração é purificado e você fica em comunhão perfeita com Deus novamente. Mas, e se você não souber se cometeu algum pecado? Ora, meu querido, o salmista diz, lá no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele também não tinha certeza se tinha feito algo de errado ou não, mas ele sabia que era pecador e por isso pedia a Deus para mostrar a ele aquilo que porventura tivesse feito e o conduzisse para que ele pudesse não andar fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Bom, essa coisa de buscar ao Senhor é uma coisa antiga. Acho que tudo nos mostra vários e vários exemplos de pessoas que buscaram a Deus. A gente pensa na oração de Elias, né? Que coisa maravilhosa. Daniel, nós citamos esses servos de Deus há pouco tempo, em mensagens que pregamos. E a Ana, aquela oração que Deus ouviu, atendeu e levantou através dela aquele homem que foi Samuel, um grande servo de Deus. Pois é, mas você sabia que tudo isso começou com um nome bem pequeno? Está em Gênesis, no capítulo 4, o versículo 26. Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. Diz assim a palavra, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Um nomezinho tão pequeno. Ele aparece aqui e não aparece mais. Mas foi a partir dele que o nome do Senhor começou a ser invocado. A gente sabe que invocar o Senhor é fazer aquela oração, aquela súplica, pedindo que Ele não só esteja presente, mas esteja no controle, no domínio de tudo. É isso, meu irmão e minha irmã. A oração que nós fazemos a Deus deve começar assim, porque é daí que se começa tudo mais. A gente invoca a Deus, a gente clama dele, pede a Ele, roga a Ele que esteja presente. Não só estando ali conosco, mas assumindo o controle de tudo na nossa vida. E aí a bênção do Senhor vai se estender. Foi a partir daí que começou a se invocar o nome do Senhor na face da terra. Meu querido, o nome do Senhor deve ser invocado na minha casa e na tua casa, aqui na igreja, e onde nós andarmos, estivermos, na vida de pessoas que foram alcançadas por essa salvação. Mas é preciso que comece comigo e com você. Por isso estamos aqui, para fazer esta oração, para suplicar a Deus, para colocar diante dele a nossa alma. E com a certeza de que ele está olhando para nós, nos ouvindo,
porque o pecado foi lavado, foi purificado e nós somos justificados no Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqueles que, quando falam com Deus, a oração chega até o Senhor. Mas como é que é isso? Qual é a garantia de que a sua oração chega ao Senhor? A garantia é o Senhor Jesus Cristo. A gente vai encontrar na palavra de Deus que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, foi o nosso exemplo maior nessa questão da oração. Em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus Cristo está ali, depois de multiplicar pães e peixes, depois de fazer alguns sinais, depois de pregar a palavra, diz o texto aqui no versículo 22, logo a seguir, compeliu. Compelir é fazer com que a pessoa faça algo que ela não está querendo fazer. Não é a intenção dela, mas ela é levada a fazer contra a sua própria vontade. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vocês vão, e eu vou depois. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus Cristo queria um momento de oração a sós com Deus. É isso, meu querido. Jesus Cristo foi ao monte para orar. Jesus Cristo foi ao deserto para orar. Jesus Cristo ia ao barco para orar. Jesus Cristo orava dando graças. Jesus Cristo orava suplicando. Jesus Cristo orava em uma hora de milagre. Algum milagre iria acontecer. Jesus Cristo orou em toda a sua vida. Ele foi um exemplo de alguém que buscou a Deus constantemente em oração. Eu e você precisamos também buscar a Deus constantemente em oração. Outro dia, nós lemos aqui um texto que está em João, no capítulo 15, o versículo 16, quando ele fala para aqueles homens, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. É isso. Nós fomos chamados por Deus com um propósito. E no final de tudo, esse propósito vai nos levar a ter aquela oração que vai chegar até o trono de Deus, até o trono de graça. E ela vai ter o nome do Senhor Jesus Cristo como garantia para que Ele possa nos ouvir. E segundo a vontade dEle, olhando para nós com misericórdia, vendo a nossa necessidade, Ele vai atender o clamor do seu povo. Tudo o que a gente pedir, Ele vai nos conceder, porque Ele é misericordioso. Meus irmãos, estamos nesse momento aqui para a hora da oração. Eu quero convidar você, nesse momento, fale com Deus. Coloque a sua gratidão. Coloque também a sua súplica. Coloque também o seu coração nesse sentimento de contrição. Coloque aquelas pessoas das quais você pode se lembrar nesse momento. Coloque a situação que o mundo está vivendo. Coloque a igreja. Coloque o pastor, os presbíteros. Coloque os líderes da sociedade. Coloque teu irmão e tua irmã diante de Deus nesse momento de oração. Porque a súplica do justo pode muito em seus efeitos. E nós queremos, claro, e desejamos mesmo que estejamos sendo o alvo da oração uns dos outros, porque todos somos justos no Senhor Jesus Cristo. E a oração que fizermos vai realmente mover poderosamente no meio dessa igreja, na vida de cada um de nós e na casa, no lar de cada um de nós. Então vamos à oração?